De forma que vamos falar hoje, então, sobre os 12 atos da vida do Buda. E eu gosto sempre de trazer uma reflexão, que eu chamo de reflexão de partida, para essas conversas, essas palestras, né, sobre o Dharma, e é para que a gente possa isso reverberar internamente na nossa mente, no nosso coração. E aí eu trago essa pergunta, né? O que posso fazer hoje, que está ao meu alcance hoje, para alcançar a felicidade e as causas da felicidade? Porque, na verdade, em suma, os ensinamentos que o Buda nos legou e de tudo que ele falou, trata-se sobre isso, né? Da gente poder, todos nós buscamos a felicidade e as causas da felicidade, todos, indistintamente. Há pouco tempo eu vi uma frase de um grande mestre, Dzongsa Jamyang Rinpoche, e ele fala isso, que todos indistintamente buscam a felicidade, desde o milionário, desde o trabalhador, desde a atriz, a criança, a gente está sempre em busca da felicidade, das causas da felicidade. Então, que reverbere no nosso coração e inspirados na vida que o Buda teve e como ele conduziu, né, a vida. O que eu posso fazer hoje? Não deixa para amanhã, hoje mesmo, para eu alcançar a felicidade e as causas da felicidade. Então, que essa reflexão, essa indagação possa trazer inspiração para a nossa conversa e o nosso canto que se sucederá. E aí também gosto de trazer um conhecimento, né? Tartano Rinpoche, nosso lama-chefe, guia, nos diz que para que a gente possa receber as bênçãos, né, que a gente evoca, a gente invoca, trazendo, fazendo essa palestra, vindo aqui, nos reunindo hoje nesse espaço cibernético e com esse canto, a gente é merecedor das bênçãos porque nós temos o mesmo potencial que o Buda. Nossa capacidade de receber essas poderosas e belas bênçãos vem porque, como o Tathagata, que é uma outra forma de designar o Buda, nós também temos esse potencial inato. E é disso que fala essa história da biografia do Buda, né? A gente reconhecer em nós que há um potencial pronto para despertar, um potencial de bondade, um potencial de generosidade, um potencial de cuidado. Por mais que a gente, em alguns momentos, pareça cético, fique mais cabisbaixo, surumbático, em função dos acontecimentos, que eu sei que nos abalam a todos. Mas a gente não pode esquecer que a nossa natureza, o nosso potencial com o qual nascemos, é igual ao do próprio Buda, história sobre a qual vamos ouvir. E isso nos coloca aptos a receber essas bênçãos. Basta que abramos o nosso coração para que a gente receba. Abrir o coração e, ao mesmo tempo, desvelar aquilo que nos impede de ver as coisas como são. Tirar as véus da mágoa, do ressentimento, da negatividade, da dor, da tristeza e abrir o coração em alegria, em amor, bondade, em compaixão, em capacidade de ver o outro como igual a nós mesmos, que é a equanimidade. Isso nos torna aptos a receber essas bênçãos. E, então, eu queria que isso ficasse claro para que a gente pudesse desfrutar dessa benesse e dessa promessa, né, do próprio Buda, tal qual nos ensina Tartantuku Rinpoche. E aí eu gosto sempre de começar também trazendo uma prece para que a gente possa dar justamente uma forma e receber essas bênçãos ao longo desse trabalho, desse momento que estamos aqui, que é gerar essa intenção, né? Uma intenção de que por meio de na nossa presença aqui, de ouvirmos as palavras, de ouvirmos esse relato, uma história tão maravilhosa que mudou a face da humanidade, a gente possa com isso beneficiar o maior número de pessoas possível. Então, eu vos convido, cada um aí no seu espaço, a rezarmos uma vez essa prece, que é uma prece tradicional que fala isso, que fala da ativação dos estados que a gente já nasce com eles, estados incomensuráveis de alegria, de amor, bondade, de compaixão, de equanimidade. Então, a gente, com o coração aberto,
Vamos rezar uma vez só, em função aqui do nosso tempo. Que todos os seres desfrutem sempre da felicidade e das causas da felicidade. Que todos os seres sejam sempre livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres nunca se afastem da bem-aventurança, que é livre do sofrimento, livre das confusões da mente dualista, livre da escravidão do ódio e do desejo. Que todos os seres possam viver na calma e alegria da equanimidade. Que essa intenção coletiva que geramos ao proferir essa prece e canalizar o nosso coração nessa intenção possa beneficiar o maior número de seres sencientes possível, entre os quais nós, felizmente, estamos incluídos. Bom, a gente vai daqui a pouco cantar o mantra, né? O mantra do Buda Shakyamuni, que se diz Taryata Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Yesoha. O mantra sempre tem vários significados, muitos que às vezes transcendem até a nossa própria mente conceitual, né? É uma saudação ao Buda Shakyamuni, ao grande Muni, aquele que nasceu no meio dos Shakyas, e é uma forma que nós temos de evocar a sua presença, né? Tartama Rinpoche diz nesse livro maravilhoso, que se chama Liberdade Oculta da Mente, num capítulo onde ele, intitulado A Cura pelo Mantra, diz que o som do mantra pode aquietar a mente e os sentidos, relaxar o corpo e nos conectar com uma energia natural de cura. Porque justamente a gente passa, né, para o não conceitual, a gente se abre em coração e mente para receber essas bênçãos e para receber essa energia curativa do mantra. Ele diz que as energias curativas despertadas pelo som do mantra são inerentes à psique. Na tradição budista, essas forças positivas são caracterizadas como deidades, que a gente evoca, no caso aqui o Shakyamuni Buda, ou divindades, e cada deidade corporifica um ensinamento, uma qualidade de experiência que é essencial à iluminação. Então, aqui a gente está evocando o próprio Buda Shakyamuni, que se revela para nós justamente após o ato da suprema iluminação. E aí o mantra Tadyata Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Yesoha é o mantra do Buda Shakyamuni que transforma a ilusão e ajuda na autocura, que é justamente aquilo que a gente vem buscando, né? Uma cura pessoal, uma cura para o mundo, para os nossos entes queridos, um cuidado para que a gente possa se cuidar e se curar das negatividades, dos malefícios que nos acometem e que a gente muitas vezes fica rodeando neles sem buscar uma saída. Então, o mantra do Buda Shakyamuni ajuda nisso, na autocura. Visualizar ou pensar no Buda enquanto canta o mantra pode ajudar a liberar o poder benéfico do mantra. E é uma prática que eu vou sugerir que a gente faça ao longo do canto do mantra, logo após a palestra, conforme os ensinamentos e conforme a instrução do grande e proeminente mestre Lama Mipa. Bom, o nosso tópico em si são os 12 atos da vida do Buda Shakyamuni. A forma como a gente estuda a vida de todos os Budas, elas passam todas por 12 atos que se assemelham e que seguem essa sequência. A gente vai passar por cada um deles, uns de uma forma mais rápida, e buscar, caso a gente consiga deter um pouquinho no 10º e 12º, do 10º ao 12º ato, né? Talvez do 9º ao 12º ato, que é onde o ápice dessa história maravilhosa acontece. O primeiro deles é a resolução de nascer no reino dos humanos, né? Há um sutra, que são as palavras do próprio Buda, conforme ele proferia e ensinava, chamado A Voz da Compaixão, The Voice of Compassion. Felizmente não é traduzido para o português, ele até existe em inglês e em francês.
e é chamado Lalita Vistara Sutra, que é um épico, é um dos sutras mais lindos que há, em que ele relata justamente a vida do Buda Shakyamuni nos 12 atos. E aí esse é o primeiro ato, o Buda ainda como um bodhisattva, né? Não revelou ainda a sua budidade. O bodhisattva é aquele ser que, não obstante tenha realizado, né, superado os obstáculos e alcançado um estágio da iluminação, né, de ver as coisas, de sabedoria suprema, de compaixão infinita, ele se compromete a não parar de trabalhar até que o último ser se ilumine. O Bodhisattva, ele está sempre de uma forma muito próxima a todos nós, buscando que a gente saia do sofrimento e da dor que nos acomete. É um estágio, digamos, anterior ao de um Buda, se a gente pode dizer dessa forma, apenas para ser mais didático. Mas o Bodhisattva é um grande ser, que também já realizou para si, né, como se livrar das causas do sofrimento, não se deixa macular pelas emoções, né? Aliás, as emocionalidades é o combustível que os move, justamente porque eles são especialistas em superá-los e nos mostrar o caminho para tal. De forma que o Bodhisattva ainda, né, antes de se tornar Siddhartha e antes de se tornar Shakyamuni Buda, morava num dos paraísos celestiais chamado Céu de Tushita. E aí ali havia uma reunião, vamos dizer assim, uma reunião, uma confabulação dos deuses daquele céu, deuses que pertencem ao panteão hindu, nós estamos falando de Brahma, Indra, Chakra, né, que percebendo a necessidade de que o Bodhisattva renascesse no reino dos humanos, porque ele já havia tido várias vidas anteriores, né, mas viesse dessa vez como uma última vez, para cumprir o seu desígnio, como a gente fala, para se revelar para o mundo como um verdadeiro Buda. Então ele estava ali, os deuses honrando, o Buda ensinava o Dharma, que são os ensinamentos, pregando o Dharma pela última vez, ele ouviu dos deuses o seguinte diálogo: vós detendes o farol da sabedoria em vossas mãos. Vosso vigor tem vos dado poder sobre a terra. Tocai agora a terra com a palma de vossa mão e conquistai-a. É interessante porque esse é exatamente o ato que o Buda faz nos momentos que precedem a suprema iluminação. Então ele está dizendo que os deuses estão falando para ele que é hora dele se renascer na Terra para conquistar aquilo que traz sofrimento e dor para todos nós. Tendo a herança da sabedoria, olhais para aqueles da linhagem nobre e escolheis o melhor. Habitando entre eles, revelareis uma linhagem a ser admirada e uma conduta de um bodhisattva. É chegada a hora, não a deixai passar. Então, esse é o momento em que é o primeiro ato, em que o Bodhisattva e os deuses falam: é hora de você renascer na Terra para conquistar e para mostrar o caminho do alívio do sofrimento, do alívio das dores, né, da gente se liberar daquilo que nos causa sofrimento e caminharmos na direção da felicidade, das causas da felicidade. E aí, nesse momento, né, precedendo, vamos dizer assim, a descida, né, a descensão, né, a entrada dele, saída do céu para entrar no ventre daquela que seria a sua futura mãe, haviam 4 perguntas que precisavam, as 5 perguntas, desculpa, que precisavam ser respondidas antes de que a coisa se resolvesse ali. Né? Em que época ele iria renascer, qual seria a duração da sua vida, isso para que ele pudesse ter uma vida que não durasse muito pouco tempo, que não desse tempo dele ensinar tudo que precisasse, nem que tivesse uma vida muito longa, que não pudessem todas as pessoas desfrutar dos ensinamentos que ele proferiria e nos legaria. Em que lugar, em que continente, né? Em que posição social, em que linhagem, em que cidade, em que povo, e em que família, em que núcleo de família, ou filho de que pais. Então, essas eram perguntas que foram determinantes ali para precedendo, vamos dizer assim, a escolha de que ele nasceria, quanto tempo ele viveria,
cerca de 80 anos. Como é que seria? Em que continente? Continente chamado Jambudvipa, é um lugar onde é o Oriente, que inclui a Índia, o Nepal, né? Os lugares que são apropriados, que têm uma energia, vamos dizer assim, apropriada para que isso acontecesse. Ele nasceria em que posição social? Seria um brahmane? Seria um filho de um rei? De que forma, né? Em que casta, né? Em que posição social ele nasceria? Em que cidade? Né? Em que povo? E aí se decide que ele nasceria no reino dos Shakyas, né? E que família e que pais. E a decisão era de que ele deveria ser filho de pais honrosos, justos, né? E aí então se dá justamente a escolha do rei Suddhodana e da rainha Mayadevi. Então, de uma forma muito sucinta, essas são as perguntas que incluem, né, o segundo ato, que precede, vamos dizer, justamente a entrada no reino da rainha Mayadevi, que viria a ser a sua mãe. E a rainha tem um sonho, né? Ela sonha na noite anterior, vamos dizer assim, a tornar-se grávida, né? E é uma gravidez que ocorre, obviamente, de uma forma miraculosa. Ela sonha que ela tem um sonho, e nessa época havia na Índia, aliás, ainda há até hoje, mas havia uns adivinhos de sonhos, sábios que podiam interpretar os sonhos, chamados rishis. E ela tem esse sonho e conta esse seu sonho, branco como a neve ou a prata, mais belo que o sol ou a lua, o maior dos elefantes, com belas e bem formadas patas e 6 grandes presas, com membros como diamante, magnífico e insuperavelmente belo entrou no meu ventre. Ela tem esse sonho, então ela conta esse sonho para esse Rishi, para o rei Suddhodana, e eles então concluem, né, que ela estava gestando aquele que viria a ser um grande conquistador do mundo, aquele que viria a ser um ser muito especial para todos nós. É um ato muito bonito, né? O rei Suddhodana e ela não tinham filhos, obviamente essa gestação ocorre sem cópula, né? De uma forma ele entra no ventre da sua mãe, conforme o próprio sonho dela revela, e esse Rishi faz uma interpretação e aí já se coloca muito entristecido, porque ele já percebe que estaria vindo um grande ser que talvez ele não pudesse viver tempo suficiente para ouvir os ensinamentos desse grande ser. Então esse é o terceiro ato, que é a entrada no ventre da rainha Mayadevi. Bom, ela tem uma gestação, né, dos 9, 10 meses lunares, né, que é exatamente o que dura. E ela, nessa época, né, enquanto ela gestava, tudo no reino era maravilhoso, né? As flores florescem o tempo todo, há uma fragrância no ar, já se havia uma preparação, vamos dizer assim, do ambiente externo para receber aquele que viria transformar toda a história da humanidade. E aí, em um determinado momento, a rainha Maia, já bastante adiantada da sua gestação, resolve fazer uma visita a seus pais e ela vai, então, passear num dos vários jardins do palácio, né, dos palácios do rei Suddhodana, chamado Jardins de Lumbini, um lugar que existe até hoje, com as suas ruínas, mais ligado, talvez, nessa época, a uma região do Nepal. E ela vai com o seu séquito de atendentes, né, de mulheres que atendem, essa imagem ilustra bem. E ela, então, andando, ela sente que é chegado o momento de dar à luz, né? Ela sente que é o momento do Buda, né, do príncipe, então, nascer. E ela, então, se apoia numa árvore, né, uma Ficus retusa, uma árvore que temos muito aqui no Brasil. E ela se apoia nesse galho, e aí, então, o menino nasce, né, saindo do seu lado direito, apoiado e sendo segurado por deuses, né, pelos deuses Brahma, Indra, que seguram o menino nos seus braços.
E aí, nesse momento, a Terra toda começa a tremer, há uma série de episódios, digamos assim, meteorológicos, né, que ocorrem, flores florescem, como se houvesse uma música no ar, uma fragrância maravilhosa no ar, quer dizer, identificando já o nascimento, a grande efeméride que acaba de ocorrer, que é o nascimento de um grande ser, né, como esse que viria a ser depois o Buda Shakyamuni. E aí tem uma parte aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui na ilustração, que é o pequeno menino que já, ao nascer, ele dá, eu vou falar aqui na prova, ele dá 7 passos em cada uma das 4 principais direções, né, em cada uma das 4 principais direções, e aí, a cada passo que ele dá, nasce uma flor de lótus multicolorida para receber os seus pés, e aí ele profere algumas palavras. Então, essa é uma ilustração desse momento maravilhoso que é o nascimento físico e a infância, né, do Buda Shakyamuni. E aí, nesse momento, é justamente o que acontece. Quando ele nasce, recebido pelos deuses, nas mãos dos deuses que o recebem. Tem uma piscina, umas piscinas naturais, em que ele os banha, com várias águas cheirosas e perfumadas, dando toda a reverência, né, de um grande ser que acaba de nascer. E aí, então, ele dá 7 passos em cada direção e fala por meio da voz, né, com a voz como a de Brahma, né, o deus dos deuses, né, o grande Deus daquele céu que estava ali recebendo ele. Chegou o destruidor da velhice e da morte, o maior dos médicos. Então, importante para nós ouvir, né, essa fala, essa metáfora, né, onde ele se compara ao maior dos médicos, porque ele traz o remédio para curar todos os nossos males. Ele traz o remédio que é possível nos livrar da dor e do sofrimento, né, destruir, né, os sofrimentos inerentes que é nascer, adoecer, envelhecer e morrer. Olhando sem medo em todas as direções, o jovem príncipe pronuncia as palavras ricas de significado, onde ele diz: eu sou o líder do mundo, eu sou o guia do mundo, este é o meu nascimento final. Então, é a última vez que ele nasce, que na forma humana, né, recebe essa forma humana, e uma série de detalhes importantes que a gente não vai poder entrar aqui, mas quando ele nasce, logo depois que nasce, o rei Suddhodana muito impressionado, muito emocionado com essa possibilidade de ter esse filho. Então ele convida o Rishi para poder analisar, né, para poder dizer de quem se tratava, e ele nasce com as 32 principais marcas de um grande ser. Entre elas, eu vou enumerar, além do corpo brilhante, dourado, ele tem uma protuberância na cabeça, no crânio, que é o significado de que ele é o número 1, o grande ser, né? Entre muitos outros. 32 marcas principais e 80 marcas secundárias de um grande ser, que o identificam como sendo aquele que veio para nos mostrar o caminho da liberação do sofrimento. Bom, antes de entrar nas artes de excelência, ele tem uma infância muito rica, já na infância. Bom, outro detalhe, né, que eu acho sempre muito importante dizer, que como ele veio para cumprir o seu desígnio, né, ele nasce numa família real, nasce filho de um rei muito justo, de uma rainha muito bondosa, mas como ele deveria, em determinado momento, sair de casa para revelar os ensinamentos que nós legamos e que nós praticamos hoje em dia, a mãe dele, a rainha Maia, falece, morre 7 dias após o seu nascimento. Isso é um detalhe importante no Sutra. Ela renasce num dos muitos céus que existe, né? O céu de Triamitsa, o céu dos 33, onde o Buda depois passa uma temporada das monções ensinando o Dharma para ela, mas é simbólico essa sua passagem, porque para ela não sofrer e não ser um impeditivo para ele sair de casa no momento em que ele precisa sair, porque o rei Suddhodana, diante
do vaticínio, né, da profecia, da análise do Rishi, que fala que ele seria um Chakravartin, né, um grande conquistador do mundo, né, como se fosse um grande rei, um grande conquistador, ou seria um ser completamente conquistador do mundo de outra forma, né, não de reinos, mas que conduziria o mundo para esse grande riqueza que é a gente poder conquistar a felicidade, as causas da felicidade. E aí o rei fica muito cioso, né, disso, ciente disso e cuidadoso para que ele não perdesse o seu único filho, o trata com todos os carinhos, com toda, em determinado momento, com muita proteção, inclusive. E ele tem uma infância e uma adolescência, digamos assim, muito rica e já com alguns sinais do que viriam ser. Dois deles é um momento em que ele, ainda na infância, diante de um campo de arroz, ele entra em profunda meditação, porque ele se compadece, ele fica completamente questionando o quanto que, ao fazer aquela plantação e ao colher aqueles arroz e aquela colheita, minúsculos e múltiplos mini-seres estavam sendo mortos ali, também estavam sendo debelados, né? Aquilo traz muita compaixão para ele, é um dos primeiros sinais de que ele viria a se revelar um Buda. Ele recebe várias aulas, tem várias matérias, e ele sempre imediatamente aprende tudo, isso faz mais parte da excelência nas artes mundanas, né? E, ao mesmo tempo, ele detém todo o conhecimento, mas ele passa por todos esses estágios, né, que ele poderia simplesmente ir rapidamente, mas para ele nos mostrar, para nós, humanos, um caminho que a gente pode percorrer para chegar lá. Tem um episódio muito importante que é quando ele entra num templo, né, um templo hindu, com uma série de estátuas de pedras de vários deuses, e na hora que ele adentra esse templo, é dito que as estátuas de pedra imediatamente se curvam para reverenciar a presença daquele que se tornaria o Buda Shakyamuni. Isso também faz parte desse quinto ato, que é a excelência nas artes mundanas. Ele era simplesmente o melhor em tudo que se propunha fazer, claro. Ele era um super dotado de todos os poderes, né? Mesmo assim, ele passa por uma série de etapas de aprendizado, tem aulas de várias matérias, e em tudo que ele se propõe a aprender, ele imediatamente se torna mais sábio, mais conhecedor do seu próprio mestre, né? E aqui retrata também nessa imagem uma parte importante do quinto ato, que é o momento em que o rei, né, o rei Suddhodana, sempre muito temeroso de que o filho pudesse sair de casa, né, o que virá a acontecer, felizmente, para a nossa boa fortuna. Então, ele acha que uma boa coisa para ele reter o filho em casa é arrumar um casamento para ele. E aí, então, ele pensa uma forma de encontrar uma donzela que pudesse ser aquela que pudesse desposá-lo e que fosse merecedora do seu amor, enfim. E aí o príncipe, né, ele recebe, eu não falei disso, mas quando ele nasce, ele recebe o nome de Siddhartha, com o sobrenome de Gautama, que é justamente da família, né, da rainha Mayadevi. E aí, então, o príncipe Siddhartha Gautama fala que sim, que ele toparia, que ele aceitaria a proposta do pai de se casar com uma donzela, desde que ela tivesse alguns predicados. E aí ele enumera, ele faz uma lista das qualidades e predicados que a sua futura esposa deveria ter. O rei concorda e espalha, manda os mensageiros espalharem para os vários reinados vizinhos, né, que eram divididos em vários reinados, essa qualidade que a donzela tem. Por fim, acha uma donzela que cumpriria esses predicados todos, essa lista de qualidades a que o príncipe desejava. Mas o pai da donzela, cujo nome é Gopa,
diz que ok, mas então, ao mesmo tempo que a donzela tinha que cumprir uma série de requisitos, o pretendente também deveria passar por uma série de competições ou demonstrar que ele era o melhor de todos. E é isso que essa imagem retrata desse ato, né? Que ele então, o rei promove uma competição, vamos dizer assim, né? Uma competição é, com várias categorias, corrida de biga, lançamento de arco e flecha, natação, provas de matemática, enfim, para que então ele também pudesse demonstrar os seus talentos e as suas qualidades. E assim ocorre. Ele vai a cada uma delas, e em todas, obviamente, ele é o vitorioso e passa com nota 10, com nota 1000, com excelência na competição, e, portanto, então, recebe a mão de Gopa, com quem ele se casaria logo na sequência. E aí ele, então, se casa com Gopa, e aí o rei Suddhodana constrói um palácio todo específico para ele morar, onde tudo era aprazível, com muitas mulheres, né, muitas atendentes para servir a ele, e a própria rainha, a própria princesa com quem ele se casou e com quem ele depois tem um filho, Rahula. O rei Suddhodana faz tudo isso com a genuína intenção de que isso retivesse o seu filho em casa. Então ele casa, vai morar nos aposentos com as mulheres, vive no luxo, no conforto, cheio de prazeres. O pai, temeroso da profecia do Rishi, do Ashita, que disse que ele seria um conquistador do mundo, mas não como um rei, mas aquele que conquistaria o mundo por meio, do seu ato, dos seus ensinamentos, direciona, acredita que a vida de prazeres e sensualidade o reteria em casa. E assim o príncipe Siddhartha vive durante um bom tempo, cercado desse prazer, mas vai internamente, e obviamente, porque essa era a sua missão, sentindo que aquilo tudo era ilusório. Né? E ali ele começa a ficar meio entristecido, né? E os próprios deuses do reino do céu de Tushita ficam incomodados ou ficam ali atentos, diligentes, para que ele pudesse, em determinado momento, sair em busca daquilo a que ele veio cumprir, né? O papel a que ele veio cumprir, que é de demonstrar para o mundo a sua budidade, revelar para nós o caminho da cessação do sofrimento. E aí, então, os reinos, ele começa a ficar meio triste, meio questionando aquela vida, que aquilo ali é um prazer, mas é ilusório, aquilo não é fonte para uma felicidade duradoura, e manifesta a seu pai, pela primeira vez, o desejo de sair de Kapilavastu, que é onde eles moravam, a cidade, né, a fortaleza, a cidade onde ele mora. O rei fica muito preocupado, né, com essa saída, mas consente, porque vê logo que o filho não iria desistir. Mas antes disso, ele pede a seus súditos que preparassem, né, a cidade, que ocultassem do filho, enquanto ele saísse, qualquer visão que pudesse lembrar algum tipo de dor ou sofrimento. Então, como que meio que, né, fazendo algo para proteger mais uma vez o filho ao sair da sua redoma, ao sair do seu palácio, ao sair do lugar onde ele vivia, onde tudo era prazer, sensualidade, felicidade, ainda que efêmera, né, para que ele não visse verdadeiramente o sofrimento e as causas do sofrimento. Mas aí acontece algo, enfim, quando ele se prepara para sair, né? E essa saída ocorre de uma forma muito emblemática. A cada momento ele sai por uma direção do palácio. Nesse caso aqui não é tão relevante, mas não importa. Ele pede ao seu grande companheiro e auriga, né, o cocheiro Chandaka, que é o grande companheiro e atendente do príncipe Siddhartha, que preparasse o cavalo, o carro e os cavalos, para que eles pudessem sair, né, partir do Jardim de Prazeres, onde ele morava com a sua esposa, para ir até a cidade de Kapilavastu. E aí ele tem 3 visões que são definitivas, né? Uma a cada saída, não tem as 4 visões ao mesmo tempo, que a cada vez ele sai tem uma visão, e essa visão que ocorre, não obstante o
o rei Suddhodana havia pedido aos súditos que preparassem, né, o terreno e o ambiente externo para que ele não visse, os próprios deuses se personificam em Kapilavastu para que ele pudesse ter essas visões que seriam definitivas na decisão do príncipe sair de casa. Uma visão de ele vê um homem muito velhinho, alquebrado, totalmente enrugado, bem fraquinho, com seu cajado. Ele tem uma visão mais clara, né, de um ser acometido pela velhice, pelas limitações da velhice. E ele pergunta ao Chandaka do que se tratava, e o Chandaka responde a ele que é um ancião, uma pessoa que envelheceu, quando ele pergunta, né, sobre se todas as pessoas passariam por aquilo ali, e então Chandaka, sem ter muita forma, responde que sim. Aí depois ele vê um ser doente, né, bastante numa segunda saída, ele tem a segunda visão de um ser adoecido, doente, sofrendo pela doença, e ele também fica muito impactado com essa visão, pergunta ao Chandaka do que se tratava, e Chandaka responde, e ele pergunta se todos os seres passam por esse mesmo infortúnio, né, da doença. Depois ele vê ele, ao sair uma terceira vez, ele tem uma visão de um cortejo fúnebre, um corpo sendo levado, né, enrolado na forma como eles levam lá na Índia, naquele espaço, e ele não entende do que se tratava, pessoas chorosas lamentando aquela morte, e ele então pergunta ao Chandaka novamente sobre o que se tratava, e Chandaka ali fala que é um cortejo fúnebre e que um homem estava sendo levado. E ele fica muito impactado, entristecido com aquilo ao se deparar, né, sabendo que todos os seres passariam por aquele episódio. E, por fim, uma quarta vez, ele tem a visão de um homem, de uma seta, de um homem santo, um praticante que vivia apenas com seu cajado, com a sua tigelinha de comida e de oferendas, de óvulos, mas um ser completamente tranquilo, né? Um ser que emanava essa energia, vamos dizer assim, que transparecia para ele algo de uma certa realização, né? Fica bastante impactado, e isso tem um papel fundamental na sua decisão, então, dele sair, né, de casa, que é um ato bastante revelador, né, e que acontece. Ele manifesta o desejo de sair de casa, o pai fica completamente atordoado, o rei Suddhodana, tenta impedir ao máximo que isso acontecesse, manda fechar os portões, manda impedir a saída do rei, do príncipe, do perímetro ali, do palácio onde ele vivia, mas aí novamente os deuses se tornam presentes, e é linda essa passagem no Sutra, que diz que os deuses seguram com as suas mãos os cascos dos cavalos em que ele e Chandaka caminhavam para sair do palácio, né, do Jardim dos Prazeres, seguram os cascos para que o barulho dos cascos não acordassem os vigias e os guardas, e eles próprios, deuses, abrem os portões para que ele pudesse sair e vir então a cumprir o seu desígnio. E aí tem essa imagem que é muito emblemática. Ele vai para um determinado lugar onde havia uma estupa, que é esse símbolo, né, que representa justamente a mente iluminada do Buda, é um repositório de riquezas e uma forma que ativa em nós as qualidades da iluminação. Ele vai a essa estupa, que é a estupa do Buda anterior a ele, o Buda Kashyapa, e ali, então, ele faz um ato de rompimento, digamos assim, com a realeza, né? Ele corta os seus cabelos, ele tinha cabelos longos, lindos, cabelos azul, negro, né? Cabelos que depois se enrolam para o lado direito, a pele dourada, mas ele tira toda a sua roupa de realeza, pede um manto emprestado ao próprio Chandaka, para que ele não tivesse nenhuma posse
tira todas as suas joias, adornos, todos os seus adereços de um ser da realeza para seguir como um monge mendicante em busca daquilo que ele necessita. Então, esse é o ato da saída de casa, que causa muita dor e muita tristeza ao rei Suddhodana. O Bodhisattva segue direto para a estupa de Kashyapa para reverenciar os Budas de eras passadas. E aí ele tira as suas joias, as suas insígnias, os seus adornos da realeza, troca pelo manto cor de açafrão de um mendicante, corta os cabelos, que é um ato muito simbólico, porque ele rompe com qualquer sinal de condição real. E ali faz um voto de completa renúncia, assumindo a vida de um monge errante, de um monge itinerante. E aí ele, seguindo as ordens, pede que Chandaka volte com Kantaka, que é o seu cavalo, e leve notícias para o rei Suddhodana, que recebe com grande pesar e tristeza essa notícia de que o príncipe havia rompido com a realeza para viver como um monge mendicante que precede os momentos em que ele se tornaria um verdadeiro Buda. E aí ele vai em busca disso, em busca dessas práticas para poder encontrar alguma resposta para essas perguntas que ele traz e que ele faz na medida que ele tem aquelas 4 visões tão impactantes na vida dele. E aí ele começa o que a gente chama de práticas ascéticas, práticas de austeridades que eram comuns naquela época, em busca justamente de você ativar em você essa reputação, esse seu potencial, que eles acreditavam, de você encontrar a razão do seu viver, vamos dizer assim. E é uma prática de muita austeridade, práticas muito longas de meditação, e muito pouca comida. Então ele adota essa prática de austeridade, como uma forma de realização um caminho seguro para alcançar as suas realizações espirituais. Acionar em si a sua virtude. E durante muito tempo ele come apenas 1 grão de arroz ou uma semente de gergelim, e aquilo ele usa essa energia para poder ficar nesse estado meditativo. Por meio dessas práticas, ele alcança diversos níveis de consciência e bem-aventurança, certamente, mas fica completamente sem brilho, magro, desgrenhado. Há muitas imagens, mas há algumas imagens na Índia que retratam essa época onde ele é apenas pele e osso. Parecia uma criatura de outro mundo. Perde todo o seu viço, toda a sua beleza, todo o seu brilhantismo. Todos os ossos de seu corpo apareciam através da sua pele enrugada. E aí, na medida que as austeridades crescem em severidade, o pai mandava todos os dias mensageiros para indagar sobre as suas condições. E sua mãe apareceu dos reinos do céu, implorando que ele desistisse. Os pais temerários de que aquilo ali poderia não resultar num bom caminho e preocupados com o filho que definhava em função das práticas ascéticas. Mas aí de fato acontece em determinado momento em que o Buda conclui por ali que por meio dessas práticas austeras ele não vai conquistar e encontrar as respostas que ele queria. Somente, sem desfazer, mas sem demérito das práticas, mas por meio apenas das práticas ascéticas, das austeras, ele não alcançaria o seu desígnio e não encontraria, de fato, as respostas para você merecer e ter a felicidade e as causas da felicidade duradoura. E aí ele resolve interromper, só que ele estava muito fraquinho, Inclusive ele praticava com outros companheiros que nesse momento zombam dele, dizendo que ele não conseguiu, que ele desistiu. E aí uma donzela de nome Sujata oferece para ele um manjar dos deuses, é dito que com vários leites de vacas sagradas,
embora seja um pleonasmo, né? Toda vaca na Índia é sagrada, mas não importa ali, o que importa é que oferece para ele uma comida de arroz com esses leites, que é um manjar, para que ele pudesse ter força para seguir em frente. E aí é dito que essa donzela, quando oferece para ele esse manjar, né, feito com esse arroz e com esses diversos leites de várias vacas sagradas, ele imediatamente recobra todas as suas forças, o seu brilho, o seu vício, sua determinação para seguir em diante. E aí, então, para um dos principais atos, que é o nono ato, que é a conquista de Mara. Né? Ele, então, sai do lugar onde ele está, né, praticando, caminha até um lugar que hoje é Bodh Gaya, né, o lugar onde ele alcança a iluminação. Ele recebe ganha um feixe de capim, em custa de um fazendeiro, de um camponês que vem passando, usa aquele capim para fazer um assento, sob uma árvore, né, um bode, a árvore sagrada para nós, o ficus religioso. Ele assenta ali, ele faz um assento e ali ele senta e diz, né, e faz um juramento de que ele apenas se levantaria daquele assento, né, somente depois que ele alcançasse a suprema liberação, a suprema iluminação. Que nada o faria sair dali. Podia chover, podia trovoar, podia acontecer o que acontecesse, ele somente se levantaria daquele assento, sob aquela árvore, no lugar que é Bodh Gaya, após conquistar as ilusões e revelar-se um Buda para o mundo. E felizmente é o que acontece. E o primeiro ato, então, né, o que antecede, o nono ato, a primeira parte da iluminação, ocorre com a conquista de Mara. E aí, então, ele sabe que ele precisa conquistar o Senhor da ilusão, aquele que quer nos desviar desse caminho, trazer, né, nos iludir por meio dos prazeres, por meio das emocionalidades, enfim. Então, o Bodhisattva senta nesse lugar e projeta um raio de luz para que Mara pudesse vê-lo. Projeta um raio de luz da sua testa, convocando o Senhor da ilusão, o Senhor do reino dos desejos, que é esse reino em que nós vivemos, para que ele pudesse se enfrentar. Neste momento, ele adverte Mara de que seu domínio, seu reino do desejo estava por acabar. Mara, obviamente, fica completamente enraivecido, né? Porque como assim, com que direito, com que autoridade, com que ele pode provocá-lo dessa maneira ou proferir tamanha calúnia. E ele, enraivecido, começa a atacá-lo, né? Por meio dos demônios, por meio de flechas, objetos pontiagudos, começa a fazer de forma que ele pudesse desistir daquele desígnio, daquele objetivo que ele estava ali prestes a cumprir. Mara e seus demônios aglomeram-se para o ataque, como sempre fazem quando seu poder é ameaçado pelo discernimento e pela determinação. Né? E aí, obviamente, o Bodhisattva tem uma imagem linda que todos esses objetos que são lançados contra ele, essas flechas flamejantes, objetos pontiagudos, tudo isso, antes de atingi-lo, o próprio Bodhisattva, o príncipe Siddhartha, percebendo que aqueles objetos eram ilusórios, os transformam em flores, em oferendas, né? Que em vez de atacá-lo, em vez de feri-lo, o acariciavam e faziam parte de uma ilusão, né? Transformando aquilo tudo, sem que ele pudesse com isso ser atingido ou ficar ferido, né? Mara, então, fica cada vez mais enraivecido, né, vendo que ele estava prestes, de fato, a perder essa sua batalha. E aí a última arma que ele tem é tentar seduzi-lo por meio das suas filhas. Então ele manda 3 filhas lindas que ele tinha como forma de seduzir o Bodhisattva, para que ele pudesse desistir
daquela função, daquela missão a que ele havia se submetido e se comprometido a fazer e levá-la a cabo, né, até o final. Mas Siddhartha, obviamente, sabendo da ilusão que aquilo tudo se tratava, se mostra indiferente aos encantos das filhas sedutoras de Mara, e vê, né, imediatamente aplica a verdade da impermanência e começa a ver que aquelas mulheres lindas, na verdade, um dia também iam, né, por trás daquela beleza, elas um dia se tornariam velhas, desfiguradas, né, toda aquela sensualidade, aquela beleza era efêmera, e que aquele dia um dia se transformaria, né, e ele então percebe, né, a ilusão que é essa beleza, a efemeridade desse prazer, né? E como ele mesmo diz, né, é um aglomerado de sangue, excremento e pus. Então ele não se deixa iludir nem se tomar por esse prazer. E isso deixa Mara completamente enfurecido, mas ele foge derrotado, né? E aí, então, o poder da ilusão havia sido quebrado. Esse é o primeiro momento importante que precede o grande momento que é o da iluminação, que é esse ato. Então, aí mostra, né, essa imagem, né, o ato da iluminação, Mara mandando esses objetos, os seus demônios, tentando feri-lo, e a gente percebe que antes de que os objetos flamejantes o alcançassem, ele os transforma em flores, em oferendas, né? E aqui no ladinho as 3 filhas representando justamente isso, né? As filhas sensuais, uma jovem já vai envelhecendo depois completamente mais velha, quer dizer que esse poder da sensualidade era transformado e ele não deixa cair nisso. E aqui um ato importante, né, que Mara, quando ele emite esse raio de luz e ele confronta o Buda pela primeira vez nesse momento, ele fala: com que autoridade, né, você vem me desafiar e vem querer combater, vem querer brigar comigo, vamos dizer assim. E aí ocorre esse ato maravilhoso que o Buda toca a terra, conforme previsto lá pelos próprios deuses, nesse gesto que chama Bhumi Sparsa, o gesto de tocar a terra, onde ele convoca a terra como testemunha de suas inúmeras vidas anteriores, onde ele foi acumulando mérito e sabedoria, mas sobretudo mérito, para poder chegar nesse momento e então, né, confrontar Mara, confrontar a ilusão, para então se revelar um Buda. E aí ele entra após conquistar Mara, ele entra num profundo estágio de meditação, né, onde ele tem 3 vigílias que são importantes. A iluminação não ocorre simplesmente por esse momento da conquista de Mara, mas ainda viria, né, emergindo por si mesmo, ele tem 3 vigílias. A primeira, o Buda vê com absoluta clareza como é que a gente repete esse ciclo de nascer, viver, envelhecer e morrer. Como os seres repetem, né, os seres nascem repetidas vezes nesses reinos de existência, que a gente chama de samsara, que a gente fica correndo em volta de nós mesmos, né, de acordo onde a gente renasce, no ensinamento da roda da vida, né, o Bhava Chakra, a gente renasce e fica pulando de andar de cima para andar de baixo, de acordo com as nossas ações, com as nossas palavras e nossos pensamentos. Então, o Buda tem esse primeiro insight, essa primeira visão, né? Na verdade, ele já sabe, mas tem essa vigília que mostra isso para ele. Como é que a gente fica rodeando, vivendo em ciclos e repetidas vezes, transitando por esses diversos reinos da existência. Esse é um ensinamento muito profundo e muito belo que nos mostra o que a gente chama da roda da vida, uma parte da roda da vida. Aí ele tem uma segunda vigília, onde ele recorda das suas inúmeras vidas anteriores, com plena consciência de cada ação passada, suas causas, suas trajetórias e suas consequências. O Buda viu também a vida de todos os seres exatamente dessa forma. Então ele tem uma visão do que a gente denomina, né, a lei de causa e efeito, né, que a cada ação que a gente pratica gera uma consequência, que pode
ser nessa própria vida, nessa própria encarnação, ou numa próxima, ou numa seguinte, ou em outra. Ele vê as suas inúmeras vidas passadas, as suas causas, por que ele nasceu nesse reino, naquele ou naquele outro, e as consequências dessa causa, né? As consequências desses atos, as consequências dessas palavras. Então, ele vê a vida também de todos nós dessa forma. Como é que a gente vê, como é que a gente renasce, como é que a gente é consequência dos nossos atos, né? Aquela história, se a gente quer saber do nosso futuro, né, da nossa vida no futuro, basta olhar para as nossas ações no presente. E é justamente o que o Buda fez nesse momento. Né, não olhou no presente, mas olhou, teve um insight das suas inúmeras vidas anteriores e das suas ações, da consequência das suas ações do passado. E, por fim, a terceira vigília, ele dirige a sua mente para a roda infindável do sofrimento experimentado por todos os seres, em todos os lugares, e investigou a sua origem. O que causa o sofrimento, né? Ele viu as condições e as causas do sofrimento e como que elas se produzem e reproduzem tanto no domínio físico e mental. Viu o que nos leva a ficar chafurdando nesse reino de sofrimento, gerando e criando sofrimento para nós e para todos os outros. O que origina isso? Né? Se é a nossa ignorância, se é o nosso apego excessivo, a nossa aversão excessiva, né? O que nos faz nos iludir e nos causar tanta dor, tanto física quanto mental. Então, ele passa por essas 3 etapas, essas 3 vigílias, como a gente fala, e aí, então, né, ele justamente vai chegar nessa que é a suprema iluminação. Tendo ido além de Sansara, da dor, do sofrimento, percebido as ações do karma, então, após a terceira vigília, ele se manifesta como Buda Shakyamuni, né, o líder dos deuses, dos homens, de todos os seres, né, senhor de toda a realidade. E de uma grande compaixão, né, que é inerente a todos os Budas, uma grande compaixão, né, unida a uma sabedoria primordial, né, 2 qualidades que andam juntas, né, em todos nós, mas sobretudo num grande ser, a compaixão infinita e a suprema sabedoria, mas de grande compaixão jorrou inundando todo o universo com o incomparável brilho da iluminação. E seres em todas as partes despertaram o potencial para a realização. Então, é um momento extremamente benéfico, onde também ocorrem uma série de eventos naturais e sobrenaturais, porque a Terra treme, porque ali então se revela para todos nós o Buda, que mudaria completamente o curso da humanidade. Quando a noite deu lugar ao amanhecer, todas as formas de ignorância foram vencidas. E o Dharma, os ensinamentos, o caminho, a verdade, né, para sua realização encontravam-se revelados. O sol nasceu sobre um ser inteiramente único, um Buda, sozinho sob a árvore Bodhi, né? Aquele que se revelou para todos nós embaixo da árvore Bodhi, embaixo da nossa árvore sagrada. Manifesta-se para o mundo. Esse é o 10º ato. Ele é conhecido como o destruidor das trevas da ignorância. Leva a luz, por isso o Buda, a luz do mundo. Aquele que vê distintamente com a grande luz do conhecimento. Aquele que é livre de conceitualização. Aquele que ilumina um imensurável domínio pelo amor, gentileza e grande compaixão. Aquele que brilha igualmente para cada ser vivo. Basta que a gente acione em nós essa visão e abra o nosso coração, e é o que eu vou propor que façamos já já, ao longo do canto, para que a gente sinta a presença e o brilho do Buda diante de nós. O possuidor do mandala é difícil de visualizar, difícil de alcançar e profundo em sabedoria transcendente. Ele se revela para o mundo e então, felizmente, né, temos aí um conquistador do mundo, um grande médico, aquele que vai nos mostrar o caminho para encontrarmos a cessação do sofrimento e das causas do sofrimento. Esse é um trecho justamente do Larita Vista. Bom, e aí
ainda ele permanece algum tempo, algumas semanas em profundo samadhi, né, lidando com aquelas realidades, lidando com essa revelação que ele faz para o mundo da sua budidade. E vale dizer que Mara, mais uma vez, tenta demovê-lo da ideia de ensinar. Né? Mara, mais uma vez, fala, ok, você já se conquistou, você já é o Buda, guarda tudo isso que você entendeu para você mesmo. Ninguém vai entender, isso é muito complexo, isso é muito difícil de entender. E ele fica hesitante, de fato, se as pessoas compreenderiam esses ensinamentos tão profundos, né? Pratitya Samutpada, né? Os 12 elos da cooperação interdependente, o próprio Bhava Chakra, a lei do causa e efeito, né? A lei da impermanência. Mas aí, novamente, os deuses imploram, suplicam para que ele ensinasse, porque esse era o desígnio a que ele havia se comprometido para o seu último nascimento. E assim, então, ele faz, felizmente, né? Senão talvez nós estivéssemos aqui agora reunidos. Ele, então, sai do lugar onde ele estava, em Bodh Gaya, vai caminhando para Sarnath, que é o lugar onde ele, então, gira a roda do Dharma, é uma forma metafórica que a gente diz de proferir o primeiro ensinamento. Lá ele encontra justamente aqueles companheiros dele que faziam as práticas com ele e que zombaram dele quando desistiram. E que, quando começam a avistá-lo, percebem, falam, ora, vem ali aquele que desistiu, aquele que não conseguiu cumprir, mas à medida que ele se aproximava, tamanha era a luz, tamanho era o brilho que emanava do seu corpo, que eles imediatamente perceberam que se tratavam de um Buda e se reverenciaram, se curvaram para ele. E aí, então, o Buda gira, né, ao primeiro ensinamento, né, que é uma forma que a gente tem de dividir pedagogicamente, didaticamente, melhor dizendo, os ensinamentos. São os ensinamentos do primeiro giro, onde ele fala um pouco daquilo que ele havia compreendido, mas, sobretudo, fala das 4 nobres verdades, né? É um ensinamento profundo e que inicia a nossa caminhada por esse trajeto, né, em busca da cessação do sofrimento, né? A verdade do sofrimento, a verdade da causa, a verdade da cessação e a verdade do caminho, né? Mas isso é assunto para o nosso curso, né? Para quando a gente for estudar esses atos. E aí, então, gira a roda do Dharma nesse lugar e começa, então, e alguns desses praticantes têm uma compreensão imediata daquilo do que ele falava e também, então, alcançam um nível que a gente chama de Arhat, né? Um nível de compreensão que não se deixa mais abalar pelas raízes da emocionalidade, dos venenos que nos tiram, né, do sério, né, que nos causam tanto tormento e tanta dor. É o que eu já falei, né? O Buda permanece durante um bom tempo em vigília antes de ensinar, até que Brahma, o mais elevado dos deuses, aparece diante dele pedindo para que ele ensinasse, porque Mara tenta demovê-lo dessa ideia. Ele hesita, né? Pois o único antídoto para o sofrimento é a perfeita compreensão da realidade. O que quer que seja que a gente possa compreender sobre isso, mas como é que a gente vê as coisas, né? Vê as coisas. Sem os véus, sem as máculas da emoção, da ignorância, da confusão, do apego, do orgulho, da aversão, né? Sem essas emoções que tendem a nos macular, que tendem a nos tornar tendenciosos e turvo a realidade, como a gente pode ver de fato. Ele sabia que poucos seriam capazes de entender esse conhecimento, que é profundo, vasto, né, e sutil. Mas, como ele é um Buda, né, um ser de suprema compaixão e sabedoria, ele atende o pedido de Brahma e começa a ensinar. Então, dá esse primeiro ensinamento em Sarnath, né, para esses seus companheiros de práticas austeras que compreendem o que ele fala e alcançam o nível de Arhat. E aí, ao longo de 45 anos, modo de dizer, né, uma forma, ele ensina, né? Ele, através da sua sabedoria e compaixão, ele começa a ensinar, e aí os discípulos começam a segui-los, ele forma, então, o que a gente chama de 3 joias, né? Que é o Buda, os ensinamentos que ele profere, o caminho que ele mostra, que é o Dharma, e os companheiros que o seguem, seus alunos, discípulos, que somos nós, da comunidade do Sangha, né? Que tem vários níveis, nesse caso, no Sangha
mais monástico, mas um Sangha daqueles que são os que acompanham e que praticam os caminhos do Buda. E ele, então, ele dá o exemplo a todos ao redor e conduz o Sangha, conduz a comunidade com uma infinita paciência, né, levando os fiéis e curiosos a compreenderem isso. E é por isso que nós estamos aqui, quase 3.000 anos após esse feito, em busca dessas mesmas respostas, né, que a gente faz no início. O que posso fazer hoje para eu ser merecedor e alcançar a felicidade, as causas da felicidade? Né? Como é que eu posso, o que eu posso fazer agora? E aí, então, ele ensina durante esse tempo, né, de 45 anos, e mais ou menos chegando aos 80 anos, chegado o momento dele dar o seu último ensinamento. Na verdade, ele reúne os seus principais discípulos em Kushinagara, e aí ele diz que é o momento de partir, né? Mostrando, inclusive, para nós a verdade da impermanência, dizendo que tudo que é composto é impermanente, e é isso que ele fala, reforça para os seus discípulos a compreensão de que tudo que é composto é impermanente, portanto, temos que ter ciência de que as coisas são efêmeras e que passam, e profere o último ensinamento e entra, então, no que a gente diz que é o parinirvana, né, que é o seu último nirvana, já que é o último nascimento dele na forma humana, nessa Rupakaya, né, nessa forma que ele recebe, que é do príncipe Siddhartha e do Buda Shakyamuni. Obviamente causa grande tristeza, mas ao mesmo tempo é o Sangha, essa comunidade que vai levar em diante os ensinamentos para que a gente pudesse acessá-los até hoje, né? Também na hora da passagem ocorrem muitos efeitos naturais e sobrenaturais, seu corpo começa a se agigantar, enfim. E aí, então, ele faz a passagem do seu corpo físico, entrando imediatamente no seu último nirvana, né? No seu parinirvana. Então, no 80º ano de vida, ele chega e dá o último ensinamento, reúne os seus discípulos, responde às últimas perguntas, né? Ele pergunta se alguém tem alguma questão a fazer, alguma pergunta a fazer. Aliás, essa é a forma que ele adota para proferir os ensinamentos, em geral, por meio da pergunta de um discípulo. Renova os ensinamentos essenciais e fundamentais, normalmente lembrando que tudo é impermanente, né? E conclama os seus seguidores a buscarem a verdade por si mesmos e agarrarem-se à verdade como uma lâmpada e um refúgio. E aqui tem algo bastante importante. Eu quero ressaltar que nesse caminho as coisas, a verdade não é verdade simplesmente porque o outro diz que é verdade ou porque aqui assim, né, não é uma verdade dogmática, ela tem que fazer sentido para nós mesmos. A gente é um caminho de investigação, é um caminho onde eu vou ver o resultado na minha própria experiência e na minha própria vida. E aí eu busco essa verdade, como a gente diz, na minha experiência, né, é um caminho de investigação. E aí, se eu encontro esse sentido, eu vou me agarrar a ela como uma luz e um refúgio, aquilo com que eu vou engajar o meu coração. Então, essa é a mensagem dessa vida maravilhosa, inspiradora, né, que eu trago para vocês do Buda Shakyamuni, para que a gente possa ouvir esse ensinamento dos 12 atos e nos inspirar a seguir esse caminho de investigação, esse caminho de busca por essa verdade, que a gente possa trazer para a nossa vida cotidiana. O que eu posso fazer hoje para alcançar a felicidade e as causas da felicidade? E aí eu os convido a gente fazer a dedicação desse primeiro momento, por meio das sílabas Om Ahum, 3 vezes em cada expiração, fechando essa primeira etapa desse nosso encontro com a palestra, para que a gente possa seguir com o canto do mantra do Buda Shakyamuni. Eu agradeço vocês pela paciência, a gente vai seguir, não vamos parar não, só vou aqui
parar de projetar para a gente se ver um pouquinho, deixar que essas palavras decantem, né, em nós, decantem, façam algum sentido para nós, mesmo que a gente queira buscar sentidos que sejam imediatamente conceituais ou explicações para aquilo que a gente não entende, mas muitas vezes o sentido virá, de repente, durante o canto do mantra, ou numa boa noite de sono. Deixa aberta essa porta para essa investigação do que eu posso fazer hoje para alcançar a felicidade, as causas da felicidade.